Meu amigo, picolé de chuchu não tá fácil não, o cara tá aloprado de fato. Agora ele deu uma declaração hoje, dia 24, dia que eu estou gravando esse vídeo, dizendo que o cálculo da inflação no Brasil deveria mudar. Você sabe, né? A inflação não está agradando o governo, os índices não estão favoráveis, estão obrigando o Banco Central a aumentar a taxa de juros, que é algo que o governo Lula não quer. O que fazer então? Combater a raiz desse problema, combater a origem disso que está no problema fiscal? Não, vamos mudar o cálculo da inflação, é claro, para deixar o negócio mais equilibrado para o governo. Certamente você viu essa notícia já em outros lugares, repercutiu pra caramba hoje, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, mas eu quero trazer uma análise acessória a isso aqui, que é o movimento do Geraldo Alckmin. Ele falar isso aí abertamente, ele se dispor a cometer essa gafe econômica, porque não faz o menor sentido, não tem lógica nenhuma o que ele falou, demonstra que ele deixou de ser um ator político relevante. Sabe aquela coisa de o Alckmin como um possível Itamar Franco, como um possível Michel Temer, para puxar o tapete do chefe e entrar como uma alternativa? Isso não existe mais, o cara já abraçou totalmente o lulismo. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, você se torna membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não é muita coisa para você, vamos lá, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Pois bem, o Haddad, aliás, o Haddad não, o Alckmin, mas já não faz muita diferença, né? E esse cara, além de ser ministro, vice-presidente do governo, é ministro do desenvolvimento da indústria, do comércio, dos serviços. Esse gênio econômico é responsável por essas áreas aqui. Ele estava participando do mesmo evento que o Haddad participou lá do Valor Econômico, onde o Haddad chutou o pau da barraca também. Esse pessoal já entregou os pontos, tá? Já jogaram a toalha. Todos eles já entregaram os pontos e vão jogar o jogo do Lula daqui para frente. Não há esperanças mais. Como diz lá aquela frase da Divina Comédia, né? Deixai aqui toda a esperança vós que entrais. É mais ou menos isso que nós temos visto no Brasil recentemente. E o discurso do Haddad e esse discurso do Alckmin de hoje demonstram isso de forma clara. Então o Haddad falou basicamente, né? Olha a loucura do sujeito, que tem que tirar o preço dos alimentos e da energia elétrica do cálculo da inflação. Que são itens que nem pesam no bolso do brasileiro, não fazem diferença alguma no bolso do brasileiro, né? São coisas que passam batido, que não tem que ser levadas em consideração. O cara é uma anta mesmo, de fato, né? Impressionante. Mas a explicação dele é a seguinte, que esses itens estão puxando a inflação para cima. Nesse momento, o índice lá, o IPCA, né? A inflação você sabe que é outra coisa, mas estão puxando o índice IPCA para cima. O Banco Central tem que agir nesse sentido para controlar o IPCA, mantê-lo dentro da meta de inflação. Então tem que aumentar os juros para fazer com que esses preços voltem, o índice geral de preços volte para dentro da normalidade esperada. E isso aí, uma taxa de juros elevada, como bem sabemos, acaba prejudicando bastante o desenvolvimento econômico. Então o argumento do Geraldo Alckmin, é que a alta de preços dos alimentos, da energia elétrica, está puxando a inflação para cima e o Banco Central está subindo taxa de juros, subiu 1 ponto percentual na última reunião. Então o ideal seria tirar isso aí. Mas só tirar os itens que estão altos? É essa a ideia dele para controlar a inflação? Não, ele nem disse que quer controlar a inflação, quer deixar o índice sendo mais estável, né? E ele fala que é o negócio da chuva. O problema aqui é o problema das chuvas, né? Porque o que causa que a alta no preço dos alimentos aqui é falta de chuva. Não é isso, é o que ele está falando, mas não é isso. Pode ter prejudicado sim, mas não é só isso, você sabe muito bem. Preço de carne bovina, preço dos ovos atualmente não tem nada a ver com chuva. Tem a ver com o real desvalorizado e esses produtos sendo exportados em maior quantidade. É por isso que a oferta interna tem caído, não é porque choveu pouco não, aliás, as lavouras estão melhorando, as safras estão crescendo, né? Mas ele fala, não adianta eu aumentar os juros porque isso não vai fazer chover. Não vai, por exemplo, encher os reservatórios para que o fornecimento de energia hidrelétrica seja restabelecido na sua normalidade. Obviamente, essa análise do Geraldo Alckmin não faz
nem sentido, que dirá ser algo para ser levado a sério. Porque se a gente usar a mesma consideração que ele fez aqui, se a gente olhar a coisa no mesmo patamar, no mesmo critério, eu posso dizer, né, que não adianta eu aumentar a taxa de juros porque isso não vai fazer o petróleo ser mais prospectado lá fora. E é verdade, não vai fazer, então vamos tirar os combustíveis dessa conta aqui. Não adianta eu aumentar a taxa de juros porque isso não vai fazer a China comprar mais minério do Brasil. É verdade, vamos tirar tudo que está envolvido com minério de ferro do cálculo da inflação. Genial isso aqui, né? Quer dizer, não é porque a taxa de juros não resolve que eu posso tirar as coisas do índice de inflação. Não é assim que funciona essa história. Além do claro reducionismo, conforme eu falei, dele dizer que tudo se reflete aqui no preço dos alimentos, o preço da energia elétrica, que isso é causado por fatores climáticos exclusivamente. Não, não é só por fatores climáticos. E é aí que está o grande pulo do gato, e é aí que está a grande situação. Além do que, vai chover algum dia, vai chover de forma abundante. É um ciclo que nós vivemos, o ciclo aí da questão da seca, e depois de uma estação mais chuvosa, de um período mais chuvoso. Ou seja, qualquer alta no preço dos alimentos que aconteça por causa disso vai ser compensada depois por uma baixa no preço dos alimentos por causa de mais chuva, o que vai permitir ao Banco Central corrigir a taxa de juros para baixo, em decorrência desse novo cenário. Então uma coisa acaba compensando a outra. A não ser que o problema não seja esse, a não ser que o Geraldo Alckmin esteja usando apenas uma desculpa para disfarçar a raiz do real problema, que é o problema fiscal brasileiro. O desarranjo fiscal que faz com que a quantidade de dinheiro em circulação na economia suba bastante, o dinheiro perde valor por causa disso, a demanda é muito alta, a produtividade não aumenta, não tem oferta suficiente. Aliás, a oferta até cai porque a moeda está perdendo valor, fica fácil para o gringo vir aqui e comprar os itens brasileiros. Então, uma alta demanda, uma oferta decrescente faz com que os preços subam consideravelmente aqui no Brasil. E é por isso que tudo está subindo de preço. E não adianta o governo ficar maceteando os dados, porque, no fim das contas, o que importa é o supermercado para o trabalhador brasileiro. E se o Banco Central não subir a taxa de juros, porque agora o IPCA está maceteado, não tem alimentos, não tem energia elétrica, se o Banco Central não subir a taxa de juros, a coisa vai piorar. Se a inflação está arrefecendo um pouco, não está com aquele ímpeto todo que poderia estar, é porque estamos com a taxa Selic caminhando para 15%, ao que tudo indica. Imagina se tivesse abaixo dos 10 pontos, que seria o sonho molhado do Lula. Aí, obviamente, os preços estariam ainda piores neste momento e o real mais desvalorizado ainda. E o Geraldo Alckmin sabe de tudo isso aí. Em algum momento, ele e o Haddad pareceram ser figuras, criaturas dentro aqui do governo Lula com algum grau de compreensão econômica, que acenavam no sentido de um arranjo econômico mais eficiente, mais equilibrado, mais ortodoxo. Isso ficou no passado. E o Alckmin agora não fornece mais aquela imagem de o vice equilibrado de um presidente desequilibrado, que é uma imagem tentadora para o Congresso Nacional, para a população brasileira, para os mercados. Todo mundo começa a torcer para um impeachment, para uma renúncia, para uma doença grave, sei lá, o quão mórbido é isso, mas o pessoal começa a pensar nessa possibilidade, já vislumbrando uma sucessão com um cara mais equilibrado, que já está aí, não vai precisar ser eleito, já foi eleito, mas que fornece uma opção diferente. Foi assim com o Itamar Franco lá atrás, que trouxe o Plano Real, foi assim com Michel Temer, que fez a reforma tributária, o teto de gastos, e começou, a reforma trabalhista, perdão, o teto de gastos, e começou a cimentar a reforma da Previdência que veio depois. Criou reformas importantes. Não, o Alckmin já mostrou que não pensa dessa forma, que está alinhado com o Lula, não quer fazer nada diferente, já jogou a toalha enquanto agente político. O Alckmin virou uma nulidade nesse sentido completa, não vale a pena pensar nele mais como o vice ideal, o vice dos sonhos para derrubar o Lula, vai ser mais do mesmo ao que tudo indica. O negócio é 2026 fazer o que tem que ser feito, tirar a esquerda do poder para evitar que esse problema econômico fique se agravando ainda mais com esse tipo de dobradinha.
aliás, um trio aqui de patetas, os três patetas, Lula, o seu vice, o Geraldo Alckmin, e o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, todos conversando direitinho sobre como ferrar o Brasil. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.